Olá, querido estudante, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa disciplina de Logística Reversa e Responsabilidade Socioambiental. Estamos começando mais esse encontro e, como de praxe, sempre dar uma olhada no na nossa aula anterior, ver os tópicos para que possa ser mais fácil para você o próprio entendimento da disciplina. Não esquecendo sempre que você pode se utilizar de vários materiais, os que são fornecidos, assim como as aulas, e assim como outros materiais, procurando na própria internet, ou mesmo artigos ou revistas, ok? Vamos lá dar uma olhadinha no que a gente viu na aula passada para entender um pouquinho melhor? Então, seguindo lá. Na aula passada, nós vimos lá que entendemos que existem duas áreas de atuação na logística reversa. Essas duas áreas, praticamente são a CDR-PV e a CDR-PC. A partir dessa divisão, apresentamos os canais reversos, que são o de pós-venda, e os canais reversos de pós-venda pós-consumo. Entendemos também como funciona cada um desses processos. Particularmente, então, vimos que a logística reversa tem essa subdivisão entre pós-venda e pós-consumo para que os participantes dessas duas classificações possam entender como é feita a questão dos produtos quando vão para a logística reversa, no caso de produtos que já não são mais utilizados, como que eles voltam para o mercado. Então, veja bem lá na aula passada, como nós explicamos, vale lembrar que sempre você dá uma revisada nas suas aulas e no material para você poder entender, ok? Vamos prosseguir para a nossa aula de hoje e vamos começar para a gente entender quais os tópicos vamos abordar aqui. Vamos lá? Na aula de hoje o tema é canais reversos, vamos falar praticamente sobre a reciclagem. E dentro desse tema, entenderemos que compreender a importância da reciclagem. A reciclagem cada vez mais faz parte do nosso cotidiano. Vemos que cada vez mais encontramos produtos, peças, utilizações de produtos que possam retornar ao nosso dia a dia e assim evitando a questão do produto simplesmente ser eliminado ou jogado fora. Ele retorna a uma cadeia produtiva, seja ela de reaproveitamento, ou seja ela de a própria reciclagem do próprio material para outros tipos de produto e ela volta para a sociedade como um benefício. Logicamente que vai depender de cada mercado, cada tipo de produto, a reutilização dele. Alguns, logicamente, podem ser reutilizados em manufaturas de produtos novos ou mesmo reutilizados para a obtenção de novos produtos, utilizando o próprio material, simplesmente mudando a forma dele, correto? No segundo tópico que a gente vai ver, vamos falar sobre conhecer as etapas que dividem a reciclagem. É importante também compreendermos que dentro da reciclagem não é simplesmente a transformação do próprio produto, mas também como que ele é feito, os processos de como ele retorna para o produto, como ele retorna para a utilização deste para a sociedade. Desde lá da coleta, envio para o centro que vai ser feita a transformação, enfim, todos esses processos nós vamos dar uma olhadinha para que você possa entender e fique mais fácil esse assunto, para também que você veja que no seu dia a dia, muitos dos produtos que você utiliza vêm da questão da reciclagem. Hoje é muito comum encontrar vários produtos reciclados, então, e isso é muito mais, cada vez mais acentuado na sociedade. Pede-se que a utilização dos produtos seja feita dessa forma. Se não for da reciclagem, pelo menos que você possa utilizar esse produto na transformação, que ele faça parte de um processo produtivo, seja como matéria-prima, enfim, várias formas que você possa reutilizar realmente esse produto antes de descartá-lo definitivamente, porque você não precise mais dele. Tá? O terceiro tópico que a gente vai ver é conhecer os principais componentes reciclados no Brasil. É importante entender que vários materiais podem ser reciclados, mas existem aí uma compensação de alguns materiais por serem mais fáceis de obtenção ou mesmo pelo fator de algum fator econômico inserido nele. Um exemplo maior que a gente vai ver aí é o alumínio, por ser o produto mais reciclado. Mas vamos deixar mais adiante que a gente vai falar sobre esse assunto para que você possa entender quais os tipos de materiais e por que a necessidade dele, porque existe uma diferença entre um e outro, porque um é mais reciclado do que o outro. E também vamos ver algumas curiosidades entre o Brasil e outros países, quais as diferenças, por que o Brasil recicla mais um tipo de determinado material e o outro país recicla outro. Existem algumas particularidades interessantes para que você entenda, tá certo? Para a gente começar então, vamos ao nosso primeiro tópico aqui, que é dizer a reciclagem em si. Vamos para um conceito aqui básico para que você possa entender. A reciclagem pode ser definida como atividade de recuperação de materiais descartados.
que podem ser transformados novamente em matéria-prima para a fabricação de novos produtos. O que compreendemos então é que a reciclagem vai entrar no processo do produto que já foi industrializado, vai para as mãos lá do consumidor final, e o seu descarte, quando ele não é mais utilizado, seja do produto que ele fica velho, ou mesmo desgastado, ou mesmo quebrado, ou então inútil para aquele momento que ele foi, para a função que ele foi disposta, ele retorna, né, para um outro processo que vai ser reciclado. Essa reciclagem, claramente, talvez não para a transformação do próprio produto em si. Um exemplo, não vamos pegar lá uma TV que vai para reciclagem, ela não vai se transformar em TV, mas os componentes dela. Muitas vezes a carcaça da TV é feita de plástico, alguns componentes ali que possa ter alguma questão de fibras, ou alguma questão que seja de materiais, peças eletrônicas, enfim, o que possa ser reaproveitado vai entrar num processo produtivo. Logicamente que vai tentar se extrair o máximo desse produto que já foi um dia utilizado até o seu fim e retornável. Porém, vamos descobrir que tem algumas formas diferentes. Muitas vezes, até esse produto possa ter até uma utilidade como ele é, sem ter que tirar todas as partes das peças, sem ele ser desconectado, ou seja, ao desmanche daquele produto. E muitas vezes ele pode ser utilizado em outras funções. Um grande exemplo é computadores hoje, né? Computadores que muitas vezes você não utiliza, vão para um determinado local, sei lá, um lugar de coleta, e esse local pode-se, de repente, utilizar esses produtos como impressoras antigas, computadores mais velhos, podem ser, de repente, reformulados os seus programas e reutilizados em outras áreas. Muitas vezes uma empresa precisa de computadores mais modernos, mas outras empresas podem se utilizar de computadores um pouco mais velhos, que podem ter a capacidade de alguns programas mais antigos. Logicamente vai depender de cada setor. Aí existe também esse tipo de reciclagem. Vai ser a utilização do produto sem ser ele todo desmontado, o produto, sem ele ser utilizado numa outra cadeia produtiva. Mas da forma que ele vai ser reutilizado. Também uma forma de reciclar. Ok? Seguimos lá no nosso assunto para a gente entender um pouquinho melhor que também podemos denominar a reciclagem como o retorno da matéria-prima ao ciclo de produção, além de designar genericamente o conjunto de operações envolvidas para esse retorno. Entenda que, se aquele produto que você não utiliza mais e ele vai fazer parte de um outro ciclo produtivo, também pode ser denominado a reciclagem. Utiliza-se muito isso, principalmente é muito comum a nós, questões como papel, depois de utilizado, seja ele qual forma que seja, um caderno velho, uma revista ou um papelão, vai para a reciclagem, coletado, logicamente da forma lá nos centros de coletagem, ou mesmo no lixo separado, do lixo que é coletado separadamente, do lixo sólido do lixo reciclado. Ele vai para uma usina, essa usina pode transformar esse papel, seja em folhas de papel, de alguma forma de papel reciclado, ou utilizado em outras indústrias. Um exemplo prático, quem utiliza muito matérias-primas, alguns produtos de fibrocimento, placas de fibrocimento, telhas de fibrocimento, que utilizam uma parcela dos compostos de papel. Então, muitas vezes, para ela reduzir a matéria-prima virgem, a matéria-prima lá que ela utiliza de primeira categoria, né, de primeira linha, ela utiliza a mistura desses produtos. Como exemplo, o papel ou o papelão. Ela pode utilizar no composto. Outro exemplo também, a questão da produção de a produção asfáltica. Também se utiliza de pneus e muitas vezes esses pneus que já não têm mais a utilidade da carcaça podem ir para esses tipos de indústria. Então veja que é uma parcela desses produtos que para a reciclagem não tem mais como eles voltarem ao mercado pelo fato de já estarem consumidos ao máximo, mas podem participar de uma outra cadeia produtiva. Então, eles vêm incluídos para que possam ser reutilizados em um determinado fator, um determinado setor. Tá certo? Continuamos lá, pessoal. Dentro da reciclagem, as suas etapas são compostas de coleta, a separação, a revalorização e a transformação. Entenda que esses 4 fatores aqui, nós vamos ver um a um, e entenda que para que exista a reciclagem, deve-se ter atenção com esses 4 fatores.
Porque, afinal de contas, não é simplesmente o fato de ter a reciclagem, mas eu preciso também coletar esses produtos. Tenho que ter a vantagem de colocar para a sociedade que ela possa me enviar esses produtos. De que forma? Você não utiliza mais a sua TV, você não utiliza mais lá a garrafa plástica ou a lata de alumínio, alguém tem que coletar isso. Esses centros de coletas vão enviar, logicamente, para um centro lá de separação. Essa separação, após, vai para um centro de transformação, de revalorização e transformação. Essa revalorização, logicamente, pode ser a forma de moldar esse produto de alguma forma que seja reutilizado lá na indústria, que seja a chave a que procura esse determinado produto. Tá certo? Vamos ver um a um esses pontos para que você entenda melhor, então, do que nós estamos falando. O primeiro, a coleta. É a atividade de recolhimento dos materiais nos locais onde foram depositados ou descartados pelos consumidores ou usuários. Entenda que talvez seja fácil você identificar, muitas vezes você vai em algum local e tenha lá uma coleta de baterias, coleta de celulares velhos, ou mesmo o lixo reciclado que passa lá na frente da sua casa. Passa em diferentes horários, muitas vezes, que recolhe o lixo reciclado. Vejo que nós falamos em encontro anterior que muitas cidades ainda têm um certo problema com a questão da coleta seletiva. Por quê? Muitas vezes o município não investe, as pessoas não têm onde colocar, o lixo separado, o que é um problema. Logicamente que deveríamos adequar, a legislação pede que possamos adequar as cidades dentro dessas coletas. Isso também beneficia não só a sociedade, mas o próprio meio ambiente. Entenda que descartar simplesmente materiais que poderiam ser reutilizados numa cadeia produtiva seria mais adequado. Então, nada mais do que o governo, seja ele municipal, estadual ou mesmo federal, dar recursos para a sociedade para que ela possa também participar. Não adianta nada eu querer que funcione socialmente, eu obrigo, as pessoas têm que participar, elas têm que entender que a reciclagem é adequada, ela é viável, ela é possível, nós temos que participar. Mas para onde que eu coloco o meu material reciclado? Para quem que eu levo? Muitas vezes as pessoas não têm essa válvula de escape, não têm esse local para colocar o lixo reciclado. E muitas vezes vai junto com o lixo sólido, o lixo comum, e é jogado esses materiais que poderiam ser reutilizados. Então, vai a dica aí, muitas vezes, até se a tua cidade não tiver lá uma coleta seletiva, às vezes você tentar achar uma cooperativa, tentar achar empresas que possam promover isso, quem sabe, você às vezes, partindo do princípio, você sendo lá o ponto de partida, quem sabe fazendo com que a comunidade que você more lá, que você viva, que ela também comece a se conscientizar. E de repente você pode até criar uma conscientização das pessoas para que elas realmente utilizem-se de um meio adequado para colocar nesse produto, despachar esse produto para o caminho certo, não simplesmente jogando no lixo lá comum e inadequado, tá certo? A próxima fase, então, para a gente entender é a separação, que é a atividade de triagem dos materiais, seja eles por tipo, como plástico, vidro, metal, madeira, papel e etc. Entendemos que depois da coleta, é lógico que tem que existir essa separação. Simplesmente eu não posso misturar todos esses produtos, que senão daria na mesma. É a mesma coisa que eu jogar todo o produto num montante lá de lixo e não vou saber o que fazer. Eu tenho que separar esses produtos por classificação, para que eles possam ser reutilizados na cadeia produtiva, que eles são viáveis. Seja lá uma indústria que trabalha com o plástico, seja uma indústria que trabalha com o vidro, com o metal, o alumínio, madeira, enfim, tudo que possa ser trabalhado dentro desses materiais, eu devo separá-los para que possa ter uma utilização adequada. Correto? Então isso é muito importante também numa usina de reciclagem, de separação. Eu tenho que ter ela adequada para que esses materiais possam ter um destino adequado, não simplesmente misturá-los. Aí vai uma classificação muito mais acentuada, até dependendo do tipo de produto, uma subcategoria. Muitas vezes o plástico colorido, o plástico mais denso, o plástico mais leve. Então existem algumas categorias também que existem dentro dessa separação, para que também, quando ele vai para o mercado, a reutilização, ele possa ter um destino adequado dentro lá da nova cadeia produtiva. Entenda que isso é muito importante socialmente e importante também para o meio ambiente. Afinal de contas, cada produto que nós podemos reutilizar dentro dessa
coleta, separação e que vai fazer parte de um novo processo produtivo é uma matéria-prima a menos que nós estamos utilizando uma matéria-prima virgem. Veja lá que todo o processo de fazer o plástico, existem vários compostos, né? Principalmente do composto do petróleo, a utilização, quer dizer, encarece para a empresa e a partir do momento que ela tem o produto coletado lá e vai para a separação e chega às mãos dela, é um produto a menos, é um custo a menos. Tudo isso passa a ser uma vantagem para a empresa, certo? Vamos então ao próximo passo lá para a gente acompanhar. É a revalorização. É a etapa intermediária em que os materiais separados ou classificados são separados para serem transformados em novos produtos. Como eu havia comentado anteriormente, então, depois da própria separação, a revalorização deles. Como é que eles vão entrar na cadeia produtiva? A separação deles vem para que você possa entender que cada produto tem o seu destino adequado. Seja ele lá do plástico, do metal, do alumínio, né? Então, quando ele vai para a cadeia produtiva adequada, ele tem uma revalorização e automaticamente ele vai fazer parte de um novo produto. Entenda que sempre que essa separação ela é feita, existe um ganho do custo. Então isso é muito importante que você entenda lá para a logística reversa que hoje ela não é simplesmente entender que ela é uma responsabilidade socioambiental, mas também para as empresas entenderem que é um ganho. Esse ganho vem de que as pessoas conseguem reconhecer a empresa, mas também uma questão econômica. Afinal de contas, os custos também tendem a baixar. E automaticamente, que se a minha cadeia produtiva cada vez mais eu entender novas tecnologias e nova reutilização de produtos, ela pode ser beneficiada também. Então, compreenda que não só a sociedade tem ganho, mas também a empresa. Tá certo? O próximo passo lá, a transformação. É o processo pelo qual passam os materiais revalorizados para a geração de novos produtos ou insumos destinados a novos ciclos produtivos. Então, enfim, depois de toda essa passagem, esses ciclos, né, a última é realmente a transformação de um produto novo ou mesmo a utilização desse produto numa cadeia produtiva já que exista. Muitas vezes pode ser até a reutilização desse produto como a transformação de um produto novo, utilizando as similaridades do que ele era. Um grande exemplo, utiliza-se aí pneus para fazer vasos, ou então utilização de latas de alumínio para fazer artesanatos, pode ser também uma transformação. Entenda que cada processo utilizado vai depender de cada setor. Muito mais vai ser utilizado, logicamente, no caminho da transformação, produtos em larga escala, quando as indústrias pegam esse produto e vão utilizar-se lá nos meios produtivos. Para eles é muito mais vantagem. A utilização, muitas vezes, de uma reciclagem pequena, simplesmente um artesanato com uma garrafa PET ou então uma lata de alumínio, não estão muito em larga escala, são em pequenas escalas. Mas pode ser também uma forma de transformação. Muitas vezes as pessoas utilizam-se lá num centro de artesanato próximo da sua casa ou que você conheça e ela utiliza materiais alternativos para fazer novos produtos. É uma cadeia produtiva, logicamente em menor escala, mas também vai fazer parte do ciclo lá produtivo. Vai para você, muitas vezes, um pequeno vaso, um aparador ou alguma coisa que seja feita de um produto que poderia ter ido simplesmente descartado. Compreenda que isso também é importante, a reutilização fez parte de um ciclo produtivo, correto? Vamos seguindo o nosso assunto aqui, o próximo tópico é falar do quê? Os principais resíduos sólidos gerados e reciclados são metais, vidros, papel, plástico, borrachas, matérias e materiais orgânicos e resíduos da construção civil. Entenda que cada desses materiais, cada um desses produtos vem de um setor diferenciado. É claro que temos que entender qual a utilização deles. Eu não poderia misturar simplesmente peças plásticas, como a garrafa PET ou alumínio, com resíduos com detritos de matéria de construção civil. Não poderia misturar isso, porque não faz parte do mesmo setor. Então, uma coleta dos detritos lá de uma construção civil pode ser reutilizados. Muitas vezes pode ir para um aterro ou muitas vezes pode ser utilizados num processo de transformação de uma outra matéria, mas temos que entender como ele vai ser reutilizado. E é claro que cada setor vai dar o seu destino correto.
assim como o próprio metal. O metal muitas vezes hoje utilizado, principalmente na indústria automobilística, muitas reutilizam esses metais. Chapas de veículos que já foram para o ferro velho, carros que já não são mais utilizados, são prensados e vão para a indústria automobilística para a reutilização dessas chapas de metal. Assim como o próprio plástico do painel dos veículos, muitas empresas hoje reutilizam, fazendo o próprio painel ali de plástico reciclado. Ou mesmo a questão dos bancos, que muitas empresas hoje se utilizam de fibras, as fibras mesmo de garrafas PETs ou outros tipos de materiais para fazer os bancos. É uma forma também viável de você não precisar utilizar aquela matéria virgem para fazer esses tipos de produto. Então compreenda que qualquer tipo de produto que eu possa colocar dentro da cadeia produtiva novamente e economizar a matéria virgem é adequado para a reciclagem. Ok? Seguimos lá então. Aqui dois exemplos, né? Um que eu já tinha até citado dentro dessa figura, os pneus, e aqui um vaso. É muito comum você ver esses tipos de produtos dentro do mercado. Você acaba encontrando lá diversos produtos que foram um dia utilizados, como o próprio exemplo do pneu, e hoje podem fazer parte de um novo ciclo produtivo. Um vaso de plantas, ou mesmo lá um artesanato qualquer, ou um assento, enfim. A criatividade das pessoas vai bem longe e elas podem se utilizar desses produtos para criar novos produtos. É claro que, muitas vezes, esse tipo de produto pode fazer parte de uma cadeia produtiva muito mais acentuada, que é o caso da massa asfáltica que é utilizado. Aí, logicamente, vai fazer parte do quê? Os pneus vão ser triturados, vão fazer parte de um processo produtivo para ser reutilizado lá na massa asfáltica para se fazer novas estradas, né? Então, esse é um tipo de produção, mas pode muitas vezes ser utilizado como um artesanato. Entenda que isso também é um tipo de reciclagem. Seguimos lá. Sobre a reciclagem, o que a gente pode entender aqui? Segundo os dados do IBGE de 2010, o alumínio é o material mais reciclado no Brasil. E o motivo está relacionado ao preço de compra e venda do material. É fácil você entender, muitas vezes, que as pessoas procuram muito por esse material, seja uma latinha de cerveja, latinha de refrigerante, enfim, qualquer tipo de latinha de alumínio ou o próprio alumínio de algum produto, as pessoas têm mais facilidade para consegui-los, têm muito mais em larga escala. E também pelo fator monetário, as pessoas separam em grande escala para poder revendê-lo. E também o fator de ser um produto que é mais fácil ter o próprio manuseio dele. Afinal de contas, vamos colocar o exemplo da latinha, você esmagou ela, amassou, você consegue condensá-la em várias quantidades juntas, o que não acontece com muitos produtos. Um dos produtos que existe uma grande dificuldade de reciclagem, para vocês entenderem o oposto, é o isopor. O isopor tem um grande problema para a reciclagem porque ele é um tipo de plástico que ele tem gás dentro, um tipo de gás. E ele precisa ser extraído esse gás para ser colocado de uma forma menor. E deve existir um tipo de processo especial para isso, ou uma máquina especial para isso, vamos entender assim. E muitas cidades não têm esse processo, ou muitas vezes você precisa mandar para outros locais para que seja feita a reciclagem do isopor. O que faz com que se torne oneroso, caro. Muitas vezes você mandar para outra cidade, ou ter essa máquina para a quantidade de isopor que é reciclado, muitas vezes não é viável. O que passa muitas vezes a entender-se que o isopor não é muito interessante para o mercado de reciclagem. Por isso, muitas vezes você não vai ver uma atenção especial para esse tipo de produto. O que até passamos a entender que algumas cidades no exterior, por exemplo, proíbem a utilização de isopor, seja ele de pratos de isopor, copos de isopor ou qualquer material que seja feito, até as embalagens de proteção. Muitas vezes você, quando compra um novo aparelho de proteção, aqui no Brasil você vê que ele vem isopores, o isopor em volta da embalagem para proteger, lá seja uma TV, um computador, e lá fora, né, no exterior, muitos países proíbem que seja feito isso. Deve ser utilizado papelão ou deve ser utilizado algum outro material que não seja isopor pela dificuldade da reciclagem dele. Então veja que aí já é bem oposto de alguns materiais. Entendemos que vai depender muito do tipo de material e, logicamente, como que o país vê a viabilidade da sua reciclagem ou não. Ok? Seguimos lá? Dentro da reciclagem, né, podemos entender que as pesquisas mostram que há 14 anos o Brasil avançou na coleta seletiva e passou de 81 municípios recicladores em 1994 para 405 em 2008.
Logicamente, entendemos que esse número representa apenas 7% das cidades brasileiras. Compreenda, né, que a reciclagem ainda ela é muito ínfima do que nós precisaríamos alcançar. Entendemos que o lixo formado, né, pela população brasileira ele é muito maior pela quantidade reciclada. Basicamente, esses dados de 2008 não mudaram muito até hoje em 2017. Entendemos que essa porcentagem pode ter ido pelo fator aí de uns 10%, 12%, mas não muito do que é jogado o lixo e não é reciclado. Então entenda que poderíamos nos utilizar muito mais dessas matérias que estão sendo descartadas, seja pelo fato até do meio ambiente, socioambiental, ou mesmo as empresas têm uma lucratividade maior. Mas muitas vezes não se utiliza pelo fato de o material às vezes vai para a linha final, para as mãos do consumidor, e o consumidor não tem aonde descartar. Esse é o principal problema que nós vemos. Não existe um centro de coletagem, aquele centro que possa coletar esses produtos que poderiam ser descartados. Então, no Brasil, o que falta muito é isso, um incentivo para que as pessoas realmente possam ter aonde descartar esses produtos sem utilização. Então, é um problema que nós temos que resolver para o futuro, né? Quem sabe você, como um profissional de logística, não comece a pensar isso aí no seu curso técnico para ter uma solução para o futuro. Aí uma dica para você, de repente, entender que existe mercado para isso, correto? Seguimos lá? Aqui, por algumas curiosidades, a população atendida em relação ao programa de reciclagem no Brasil. Uma das cidades que tem um grande percentual é Curitiba. A população atendida é basicamente 100%. E segue até algumas cidades como Itabira, em Minas Gerais, Porto Alegre, Santos, em São Paulo. Santo André, quase lá, 99%, São José dos Campos, 90%, e seguimos aí algumas cidades como exemplo para vocês. Mas entenda que muitas dessas cidades ainda pecam nesse sentido de uma reciclagem adequada. Compreenda que alcançar esta meta não é muito fácil, porque envolve sociedade, envolve as empresas, envolve municípios, o Estado e própria a questão da legislação federal que deve pressionar para que os próprios governos locais possam ter um centro de reciclagem e, logicamente, em conjunto com as empresas, oferecer para a população. Tá certo? Vamos mais um tópico aqui? O Grupo de Pesquisa Água e Vida, da Unicef, desenvolveu uma pesquisa a fim de verificar qual é o percentual de reciclagem dos principais materiais do Brasil. Vamos dar uma olhadinha? Então lá, o vidro é 5% das embalagens só que são recicladas. Em compensação, a curiosidade, o Japão recicla 55,5%. O papelão ou papel, 36%. O Brasil importa apenas para reciclar. Plásticos e filmes, sacolas de supermercado, 15%. Representa 3% do lixo urbano nas capitais. Veja que é um grande problema, né, as sacolas plásticas hoje. A PET, a garrafa PET, 15%, reciclado e se transforma muitas vezes em fibra. O exemplo que eu coloquei, bancos de veículos também é utilizado a garrafa PET. O óleo, 18%, apenas 1% do óleo consumido no mundo é reciclado. Entenda que é um grande problema a questão do óleo, né? Vocês jogam lá o óleo de cozinha ou mesmo o óleo do veículo depois de utilizado, não é todo reciclado. Então, muitas vezes é descartado, e principalmente o fator que algumas cidades não ligam para isso, muitas vezes é descartado no próprio esgoto, né? E isso é inadequado, não pode acontecer, porque muitas vezes vai para lá um lenço freático, ou então, né, uma água que é utilizado na cidade, né, um reservatório, então isso não é bom, isso não é adequado. Então, entendemos que temos que ter mais atenção na reciclagem do óleo também, ok? Então, é alguns produtos que valem a pena dar uma olhadinha na tabela. A reciclagem perspectiva na logística. Entendemos que a demanda existe no mercado por materiais reciclados. Também os custos envolvidos no processo. Entendemos que existem alguns custos também para que seja feita a adequação dentro dessa reciclagem. Os custos de processamento e a transformação. E as quantidades de matéria disponíveis. Muitas vezes também entendemos que não se é dado uma atenção adequada da reciclagem porque muitas vezes o material disponível é muito pouco. Não vale a pena ter muitas vezes um processo produtivo de coleta e reciclagem porque é muito pouco. O exemplo, claro, vai aí o isopor, porque muitas vezes você não consegue ter uma coleta adequada, uma coleta em grande quantidade, não vale a pena você ter um centro de reciclagem, porque é muito pouco. Muitas vezes o investimento que se faz, seja numa máquina, muitas vezes o preço é muito caro, é muito oneroso a máquina e você acaba não tendo a matéria-prima, que seria o material reciclado, para suportar esse processo. Então, muitas vezes, não vale a pena, ok?
A questão da reciclagem também entra outros fatores, a distância entre a fonte geradora e o local de reciclagem, em função de custos de transporte envolvidos para a produção de baixo valor agregado. Outro fator, as facilidades logísticas necessárias para o suporte operacional. E também características da aplicação do resultado da reciclagem, ou seja, o produto. Entendemos também que muitas vezes não utilizamos a reciclagem de certos determinados produtos porque muitas vezes no final ele não vai ter uma finalidade, não vai ser útil, não há por que utilizá-lo. Então entendemos que existe um processo que tem que ser adequado, desde a coleta, a quantidade suficiente para que ele possa entrar numa cadeia produtiva, para que eu possa investir nisso, para que esse produto seja reutilizado. Se eu não tenho uma quantidade suficiente, ele não vai ser viável, vai ser muito caro. E também depende de onde ele venha. Muitas vezes o centro de coleta fica muito distante do ponto de coleta. E daí também fica inviável, porque muitas vezes o transporte acaba ficando oneroso, não vai ser viável. Então entenda que todo esse ciclo ele tem que ser harmonioso para que possa ser adequado para a reciclagem, ok? Nessa aula, então, pessoal, a gente viu lá etapas que dividem a reciclagem, entendemos como ela é subdividida, como ela é dividida, os principais componentes reciclados no Brasil, vimos que o alumínio é o principal deles, e os dados estatísticos para melhorar a compreensão dos assuntos de reciclagem. Entenda, pessoal, que tudo que nós vimos nessa aula de hoje sempre é um complemento para que você possa compreender cada vez mais a logística reversa. E, logicamente, sempre bato naquela tecla. Procure saber mais sobre o assunto. Não deixe só ficar sobre a aula e sobre o material que você tem. Entenda um pouquinho melhor, porque pode ser aí o teu futuro, na sua profissão, se você escolheu a logística, pode ser, de repente, o caminho que você tome no futuro. Tá certo? Agradeço a tua atenção aqui. Ficamos nesse encontro por aqui. Até o próximo. Um abraço.